Inicialmente no Salmo 127. Abra a palavra de Deus em nome de Jesus. 147, melhor dizendo. 147, verso 3. Depois vamos em um texto também em Neemias. Salmo 147, verso 3, tem como título Louvor ao Deus Todo-Poderoso. O verso 3 fala: sara os de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. Sara os de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. Abra ainda no Salmo 51, verso 17, Salmo 51, verso de número 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ainda em Isaías 57, verso 15. Isaías 57, verso de número 15. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Habito, diz a palavra, no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos quebrantados. Por último, abra em Neemias capítulo de número 8. Neemias capítulo 8. Deixa a Bíblia aberta, Neemias 8. Depois, na pregação, vou selecionar alguns versos. Pai eterno e amado, em nome do Senhor pedimos pelo manifestar da Tua graça, da Tua bênção, da Tua unção sobre nós, em nome de Jesus. Pai, queremos ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Não é o que queremos ouvir, mas talvez principalmente aquilo que precisamos ouvir, ó Deus, em nome de Jesus. Por isso, Pai, fala ao nosso coração, ministra as nossas vidas, segundo o querer santo, maravilhoso e poderoso Teu. É a oração que lhe fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, gostaria de ministrar hoje, nessa noite, sobre quebrantamento. Sinais verdadeiros de um quebrantamento, ou marcas de um verdadeiro quebrantamento. Sabemos que, já lemos estes textos, que Deus habita com o quebrantado de espírito, para vivificar a sua alma, para restaurar a sua alma, para restaurar o seu coração. Sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração que se quebrantou diante de Deus. É isso que agrada ao Senhor acima de todas as coisas. O que é quebrantamento? Quebrantamento é reconhecer a sua fraqueza, é reconhecer as suas debilidades e se quebrantar diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder diante de si e opera maravilhas. Um coração quebrantado não será desprezado por Deus. Um coração quebrantado vai trazer alegria a Deus e uma grande revolução, um grande avivamento
começa através de um profundo quebrantamento. Alguém chegou a dizer, se não me engano, foi Billy Graham, que quebrantamento, ou avivamento, melhor dizendo, avivamento, não é você dar um brado de vitória, um grito, mas você quebrantado, ir ao pé da cruz e se prostrar diante do Senhor, reconhecendo as mazelas da sua vida, reconhecendo as mazelas do seu coração, da sua alma, e assim então se quebrantando, se entregando, se rendendo aos pés do Senhor. E o texto que eu pedi para os irmãos deixarem a Bíblia aberta em Neemias 8 e 9, que eu vou selecionar alguns versículos para a nossa ministração nessa noite. Eu quero dizer em primeiro lugar aos amados que não há quebrantamento sem uma busca sincera pela palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai gerar em nós quebrantamento. Conta que certa feita um homem, colecionador de livros antigos, ele entrou num sebo, procurando ali alguns livros, e era costume dele entrar nos sebos aí para encontrar livros preciosos. E ele, conversando com um funcionário daquele sebo, disse para ele: olha, eu acabei de jogar no lixo, o lixeiro levou uma Bíblia bem velha fora. E ele falou: por que você jogou fora? Não, porque era velha. E de quem que era? Era uma Bíblia de tal de Gutenberg, alguma coisa assim, não lembro quem era. E ele fala: não era Gutenberg? Ele disse: sim, é esse mesmo. E o homem disse: olha, essa Bíblia de Gutenberg foi vendida, uma delas, é a primeira impressão da Bíblia, e foi vendida num leilão aqui por $500 mil. E o funcionário disse: olha, eu achei essa Bíblia de Gutenberg aí, muito velha, mas só que ela estava toda rabiscada por um tal de Lutero, que riscou toda ela. Eu achei que estava riscado, joguei no lixo. E ele perdeu uma grande preciosidade. Essa Bíblia hoje, no leilão, ela valeria mais de $1 milhão, pela história de ser a primeira Bíblia impressa, e além de ter anotações de Martim Lutero na Bíblia, valeria mais de $1 milhão hoje aí em leilão. Ou seja, ele não sabia da profundidade, da grandeza, da preciosidade que estava ali em suas mãos, por achar algo velho e jogou fora. Então a Bíblia tem um valor. Agora veja aí comigo em Neemias 8, em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Verso 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Versículo 7, na parte final. E os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Verso 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Verso 9. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas, que ensinavam a todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, para que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Versículo de número 18. Dia após dia, vou repetir, dia após dia, leu Esdras o livro da lei de Deus, desde o 1º dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembléia solene, segundo o prescrito. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pão de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais.
levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Até esse versículo. O que está acontecendo neste texto? Esdras está diante de um povo, só para os irmãos entenderem e relembrar o contexto, que acabara de sair do cativeiro babilônico. 70 anos de cativeiro, 70 anos de escravidão, 70 anos ali naquela terra como escravos. Eles estão voltando para Jerusalém, eles estão voltando para a Terra Santa, para os seus lares, para a sua casa. E Esdras agora, ele começa a ler a palavra de Deus para as pessoas. E Esdras teve o cuidado para que todos eles entendessem, do menor ao maior, do maior ao menor, o que estava sendo lido, o que estava sendo ministrado, o que estava sendo falado. E eles começaram a entender, porque Esdras queria e ele sabia que aquele povo estava começando uma nova jornada, uma nova história. Estava saindo do cativeiro, esse é o contexto do texto, saindo do cativeiro para serem pessoas independentes, para serem pessoas agora donas daquela terra e trabalhando para o progresso, para o crescimento. Mas Esdras sabia que para recomeçar uma vida, primeiramente eles precisavam de passar por um profundo quebrantamento diante de Deus. E é então que Esdras lê a palavra. E quando lê a palavra, nós vamos perceber agora as marcas de um verdadeiro quebrantamento diante do Senhor. Quais são as marcas de um verdadeiro quebrantamento? Primeiro, com reconhecimento dos seus pecados e das suas falhas. Veja bem, amados, o texto sagrado. No verso 9, verso 1 do capítulo 9, eles estavam vestidos de pano de saco, traziam terra sobre si, isso é quebrantamento. Verso 8, os aninhados de Israel se apartaram, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Verso 3, uma quarta parte do dia lia a Bíblia. Olha que coisa interessante, impressionante. Uma outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, quebrantamento, primeira marca de um quebrantamento é o reconhecimento dos nossos pecados, é o reconhecimento dos nossos erros, é o reconhecimento das nossas transgressões. Se você já se quebrantou diante de Deus, se você espera uma nova vida diante do Senhor, se nós esperamos um novo momento, um mover de Deus, um agir das águas do Senhor nas nossas vidas, é preciso se quebrantar diante de Deus. É preciso aceitar ser confrontado pelas Sagradas Escrituras. E quando nós somos confrontados pela palavra, somos confrontados pela Bíblia, pela Sagrada Escritura, pela palavra de Deus, nós nos quebrantamos e reconhecemos os nossos pecados. Diz a Bíblia que ela ia sendo lida, meditada, ela ia sendo falada, as explicações eram dadas, e o povo ia reconhecendo o quanto nós temos falhado, o quanto estamos longe dos propósitos de Deus, o quanto estamos longe dos ideais de Deus, o quanto estamos longe da administração do Senhor, e o povo começa a chorar diante de Deus. O capítulo 8, no versículo 9, diz que todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O povo reconhecia, meu irmão, minha irmã, nós poderíamos estar além, nós poderíamos estar desfrutando de algo melhor. Nós não estamos por causa das mazelas das nossas vidas, por causa do nosso pecado. Nós queremos avivamento, nós sonhamos com avivamento, nós sonhamos com mudança. Nós sonhamos com transformação, nós sonhamos com tantas coisas poderosas de Deus, mas enquanto a igreja como um todo, igreja nacional, não se quebrantar diante da poderosa palavra de Deus, não haverá avivamento. E esse quebrantamento, eu repito, é o reconhecimento das nossas mazelas, é o reconhecimento das nossas transgressões, é o reconhecimento de tudo de ruim que está acontecendo, já aconteceu, foi devido ao abandono da palavra do Senhor nosso Deus. Foi porque muitas vezes tentamos ir do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, e nós
não obtivemos o resultado tão almejado, tão desejado. A Bíblia fala que Moisés, ele tentou libertar o povo de Deus através do seu braço, através da sua força, quando ele mata um egípcio, quando ele mata aquele homem, achando que a sua força, o seu braço, o seu poder ia libertar, e ele não conseguiu fazer aquilo. E Deus mostra para ele que não era por força, não era por violência, não era no seu poder, mas era segundo a palavra do Senhor. Ele então vai até Deus, onde a sarça ardia e não se consumia, e ele se quebranta diante do Senhor. Quando Deus manda tirar a sandália dos pés, e agora ele sai dali para ser boca de Deus, porta-voz de Deus. Quando o profeta Isaías capítulo 6, também teve um encontro com o Senhor, teve uma experiência com o Senhor, foi ali, estava frente a frente com Deus, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece a impureza dos seus lábios, ele reconhece a sua transgressão, ele chega a dizer: ai de mim, estou perdido, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos visam o Rei, o Senhor dos exércitos, estou perdido. Ele se quebranta diante de Deus, ele é purificado pelo Senhor. A tenaz que vem do altar purifica, restaura a sua vida, e ele então torna-se boca de Deus, enviado de Deus. Quando ele pergunta: a quem enviarei? Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele prontamente fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amado irmão, amada irmã, a primeira marca de um verdadeiro quebrantamento é o reconhecimento dos nossos pecados, que nos leva à confissão dos nossos pecados diante do Senhor. Imagina o texto: uma quarta parte do dia lia a Bíblia, outra quarta parte do dia faziam confissão dos seus pecados. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eles iam lendo a história da nação de Israel, a história do povo de Deus, e diziam assim: nós estamos longe disto, nós não estamos praticando isso, nós não estamos vivendo isso, nós não estamos vivenciando essas verdades, então nós vamos chorar diante de Deus, dizer: Senhor, nos perdoa, Senhor, nos purifica, em nome de Jesus. O que agrada o coração de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, o que traz prazer a Deus, quando nós nos quebrantamos diante do Senhor. Qual foi a última vez que você se quebrantou diante do Senhor? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas diante do Senhor, confessando a Ele a maldade do seu coração, confessando a Ele a maldade da sua alma, confessando a Ele as suas transgressões, confessando a Ele os seus pensamentos impuros e sujos? Qual foi a última vez que você se quebrantou confessando a sua desobediência diante do Senhor? Se houver um quebrantamento verdadeiro, se você permitir ser confrontado pela palavra, eu lhe garanto em nome de Jesus, que a sua vida, a nossa vida, a vida da igreja vai mudar em nome de Jesus. Quem sabe esta noite é a noite de sermos confrontados pela palavra. Quem sabe esta noite é a noite de você dizer: fala, Senhor, que teu servo ouve. Fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero aprender do Senhor. Eu não quero simplesmente receber uma palavra e dizer uma palavra bonita, maravilhosa, cheia de teoria, cheia de filosofia, cheio de ideologia, cheio de histórias, de citações, mas eu quero ser confrontado pela palavra do Senhor. Eu quero que essa palavra penetre a minha alma, eu quero que esta palavra penetre o meu coração, eu quero que ela sirva para mim como uma espada de dois gumes, dividindo, separando e me levando ao quebrantamento diante do Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, tem muitas pessoas que não experimentam o quebrantamento, tem muitas pessoas que não confessam seus pecados diante do Senhor, porque elas acham, elas pensam, elas buscam outra coisa não ser Deus, outra coisa não ser a palavra do Senhor. Elas ouvem uma mensagem, elas ouvem uma meditação, elas ouvem uma pregação, parece uma palavra decorada, parece uma palavra ensaiada, parece uma palavra bonita, maravilhosa, mas não ouvem para praticar, não ouvem para vivenciar, não ouvem para colocar na vida diária, no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu odierno, e por isso a vida continua um marasmo, a vida continua uma rotina, a vida continua algo sem sentido, porque as pessoas não estão parando diante da palavra do Senhor, elas não estão recebendo a palavra de Deus, elas não estão sendo impactadas pela palavra do Senhor. O que está faltando? Um verdadeiro quebrantamento, um verdadeiro prostrar diante do Senhor, pastores prostrados diante do Senhor, com a cara no pó, líderes com a cara no pó, presbíteros, diáconos, membros de igreja, líderes de sociedades internas, presidentes de sociedades internas, líderes de células, prostrar diante do Senhor, dizer: Senhor, nós confessamos a Ti a nossa transgressão, nós confessamos a Ti o nosso pecado, nós confessamos a Ti nesta noite a nossa falta de oração. Falava de manhã, na pregação da manhã, quero que você assista depois a pregação da manhã.
Está no site, assiste depois, por favor. Falava sobre o segredo do sucesso da igreja primitiva, o segredo do sucesso dos primeiros cristãos. Eram 3 segredos e o sucesso da primeira igreja. Primeiramente, havia oração na igreja. A igreja orava, a igreja buscava o Senhor. Diz a Bíblia que Paulo e Silas, diz a Bíblia que Pedro, ele foi ali buscar a Deus. João foi buscar ao Senhor, ali adorar a Deus. Atos capítulo 4, fala desses 2 homens que buscam ao Senhor. Pedro está ali buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor. A oração da hora nona, 3 horas da tarde, a igreja orava 3 vezes por dia. Orava às 9 da manhã, orava ao meio-dia, orava às 3 horas da tarde, e na hora nona, 3 horas da tarde, vão ao templo orar. Eles buscavam a Deus em oração, e a oração era o marco da igreja primitiva. A oração era a marca distintiva do cristão. Orar, amados. Alguém chegou a dizer que não há limite para o alcance da oração, a não ser aquilo que estiver fora da vontade de Deus. Foi perguntado a Charles Spurgeon qual é o segredo do sucesso do seu ministério. Ele responde: a igreja, o meu povo, ora por mim. Aí está o segredo do meu sucesso do meu ministério. Agostinho chegou a dizer: ore como se tudo dependesse de você e trabalhe. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você, pois se você orar, Deus vai manifestar graça, poder e unção. Mas hoje nós não oramos, hoje nós não buscamos a Deus em oração. Hoje fazemos das nossas orações uma questão melancólica, fazendo nossa oração um resmungar diante de Deus. Mas a igreja primitiva orava baseada na soberania de Deus, Atos capítulo 4. Orava baseado na palavra do Senhor, Atos capítulo 4. Baseado pedindo unção, revestimento de poder de Deus. Mas talvez você não tenha orado, e você precisa se quebrantar diante de Deus e falar: Senhor, eu não tenho orado. Eu não tenho te buscado, Senhor. Eu não tenho me prostrado diante do Senhor. Eu não tenho testemunhado. Falei amanhã também sobre o testemunho. O segredo do sucesso da igreja primitiva era uma igreja que testemunhava, vivia o testemunho. E quando aquele coxo paralítico foi curado, as pessoas disseram: não fale mais, não diga isto. E Pedro e Silas falaram. Pedro disse: olha, antes importa, Pedro falou, obedecer aos homens do que a vós. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou seguir a Deus. Eu vou seguir a palavra do Senhor. Eu vou me quebrantar diante da palavra do Senhor e desta palavra. Antes importa obedecer a vocês ou obedecer a Deus. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou obedecer a Deus. Irmãos, eu disse de manhã, quero repetir agora. O diabo, ele teme o testemunho da igreja. O diabo teme o testemunho da igreja. Ele teme o testemunho da igreja. Ele queria que Pedro e João não falassem mais do amor de Deus, não falassem mais da grandeza de Deus, não falassem mais do poder de Deus. Eu disse que muitas pessoas que recebem milagres de Deus, recebem bênção de Deus, recebem dádiva do Senhor, não estão testemunhando, não estão falando. O diabo teme o nosso testemunho. O diabo quer calar a voz da igreja, e a igreja precisa testemunhar. Você não pode ser uma testemunha silenciada, uma testemunha em silêncio. Você precisa proclamar a todo mundo o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez, amado, o quebrantamento dessa noite é dizer: Senhor, eu não estou orando, eu não estou testemunhando, eu não estou proclamando as tuas boas novas, eu não estou tendo compromisso com a tua palavra. Dizia de manhã também que o terceiro sinal do milagre, do segredo do sucesso da igreja, era uma igreja comprometida com a palavra do Senhor. Ah, amados, a igreja primitiva tinha compromisso com a palavra de Deus. A igreja vivia a palavra do Senhor. Ela testemunhava o que a Bíblia ensina. E nos dias atuais nós precisamos falar o que a Bíblia ensina. Há esta praga, há esta maldição aí no país afora. A ideologia do gênero, uma praga maldita. Há outras coisas acontecendo. E a igreja precisa dizer o que a Bíblia ensina em nome de Jesus. Há um projeto de lei dizendo que criança de 12 anos que quiser mudar de sexo será autorizado pelo juiz, independentemente da autorização do pai e da mãe. A igreja precisa se levantar e falar a boca de Deus em nome de Jesus. Nos Estados Unidos, a aberração, um presidente medíocre, Barack Obama, fez lá na idiotice da vida dele, dizendo que a liberação do casamento gay era o avanço do país, é um retrocesso, porque está contra a palavra de Deus. Nós precisamos quebrantar em diante de Deus e Senhor, nós não estamos fazendo o que a Bíblia ensina.
nós não estamos ministrando o que a palavra ensina, nós não estamos pregando, nós vamos aceitar qualquer um? Não vamos, porque nós temos que ser bíblicos em nome de Jesus. Amém, igreja? A Bíblia diz, Levítico 18, 22, homem com homem não deitarás, é abominação. Romanos 1 diz, Romanos 1, que é pecado, é mudar a glória de Deus, é ser entregue às aberrações da vida, e feminismo, idolatria, prostituição, e fala lá do homossexualismo, das lésbicas, tudo Deus entregou para cometer torpeza. Torpeza é a palavra bíblica, porque homem casa com mulher, mulher casa com homem, o resto é aberração em nome de Jesus. Mas muitas vezes a igreja não tem se levantado para falar, a igreja tem se calado, e nós precisamos nessa noite nos quebrantar diante de Deus, dizer, Senhor, o que está acontecendo? A culpa é da igreja, que tem deixado de falar o que tem que ser dito, ela tem sido omissa, ela tem cruzado os braços, ela tem falado, não vamos falar nada para ninguém. Irmãos, nós temos que falar o que a Bíblia ensina, nós temos que ministrar o que a Bíblia ensina, nós temos que pregar o que a Bíblia ensina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Houve uma tolice esses dias aí no Facebook, aquela figurinha toda coloridinha lá, e alguns crentes na sua ignorância colocaram nos seus Face também, achando que é muito bonitinho, mas é comemorar uma coisa que fere o coração de Deus, que magoou o coração de Deus, que era o casamento gay nos Estados Unidos, liberação pela Suprema Corte. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. O pastor John MacArthur Jr., ele disse hoje, mandou uma carta para todos os pastores americanos, dizendo, hoje vocês vão subir ao púlpito, não esqueçam, pregue, anuncie, o que está acontecendo é Romanos capítulo 1, mas nós também ficamos em Romanos 1, verso 16, que fala, nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amados, nós precisamos voltar à palavra de Deus, nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor, confessar o nosso pecado diante de Deus, dizer, Senhor, nós não estamos pregando o que a palavra ensina, nós não estamos confrontando os pecadores, nós precisamos nos voltar à palavra do Senhor. Irmãos, a igreja aqui, na época de Neemias, na época de Esdras, ela se prostra diante do Senhor, ela confessa uma quarta parte, você pode imaginar o que é isso? Uma quarta parte do dia fazendo confissão a Deus, uma quarta parte do dia orando ao Senhor, confessando os seus pecados a Deus. Talvez nesse quebrantamento, nessa confissão, você que é pai, você que é mãe, vai confessar a Deus, se quebrantar nessa noite, dizendo, Senhor, eu não tenho orado com os meus filhos como eu deveria orar, eu não tenho dado a Ele testemunho como deveria dar, eu não tenho me prostrado diante do Senhor como deveria me prostrar, orando pelos meus filhos. Eu prometi no dia do batismo do meu filho, queria orar com ele e por ele, mas talvez na correria do seu dia a dia, talvez meu irmão no agir do seu dia a dia, minha irmã, você tem deixado de orar com o seu filho, tem deixado de buscar e ministrar ao seu filho a palavra de Deus em nome de Jesus, tem falhado nesse sentido, e você precisa se quebrantar hoje em nome de Jesus, e, Senhor me perdoa, eu quero orar mais com meu filho, eu quero interceder mais com meu filho, eu quero chamá-lo e dizer, senta aqui, vamos ouvir a palavra do Senhor, eu quero ministrar a você o ensinamento de Deus em nome de Jesus. Eu quero ministrar para você que Deus te ama, Deus tem um plano para a sua vida. Amados, muitas vezes os pais não têm tempo para os filhos, ele deixa os filhos afastados, distantes, manda o filho para a televisão, manda o filho para os jogos de videogame, manda o filho para outras coisas, e enche o filho de ativismo, mas não para orar com o seu filho, para interceder com o seu filho, e para ministrar a ele a palavra de Deus. Talvez essa noite Deus está te confrontando pela palavra, dizendo, ore mais com o seu filho, busque mais orientação de Deus para o seu filho, e ministra a ele em nome de Jesus. Talvez você que é filho, tenha desobedecido o seu pai, a sua mãe, tem desobedecido, sendo ingrato, e você vai se quebrantar nessa noite, Senhor me perdoa em nome de Jesus, eu quero orar com ele. Eu quero orar com papai e mamãe, eu quero obedecer papai e mamãe, eu quero junto buscar a tua graça, junto buscar a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa igreja quando começa a orar, essa igreja quando começa a ouvir a palavra do Senhor, essa igreja se quebranta diante do Eterno, ela se prostra diante do Senhor. Veja bem o versículo 2 que fala aqui, ele diz assim, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Eles não buscaram culpados, eles não buscaram justificativas, eles confessaram a Deus aquilo que estava acontecendo, eles confessaram.
A segunda marca do verdadeiro quebrantamento que há no texto, quero que você veja comigo, por favor, no capítulo 9 de Neemias, o verso 33. O capítulo 9 de Neemias, verso 33, diz assim: porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Vou repetir: porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. A segunda marca de um quebrantamento é reconhecer que aquilo que estamos sofrendo é consequência de um abandono de Deus, e não é culpa de Deus, e que nós merecemos o que está acontecendo de ruim. Vou repetir para você: a segunda marca de um quebrantamento é o reconhecimento de tudo que está acontecendo. Nós merecemos o castigo de Deus, nós merecemos a Babilônia, o cativeiro. Deus não tem culpa disso, Deus deu orientação, porque Deus procedeu fielmente, e nós perversamente. A marca de um quebrantamento, essa segunda marca, você não começa a questionar a Deus: por que disso, Senhor? Por que daquilo, meu Deus? Por que 70 anos no cativeiro, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Não, nós merecemos, porque nós procedemos de maneira perversa diante do Senhor, nós agimos de maneira contrária ao Senhor. Irmãos, hoje as pessoas têm culpado a Deus de tudo. As pessoas têm perguntado: cadê Deus no meio da tragédia da vida? Esses dias mesmo um cantor famoso veio a falecer, e eu vi uma frase, alguém dizendo, e que Deus console a família em nome de Jesus, é a nossa oração, mas eu vi uma frase dizendo assim: cadê Deus? Será que Deus existe? Irmãos, Deus não tem culpa dos atos que acontecem nos dias atuais. Se eu pegar um carro, não estou dizendo que eles fizeram, mas se eu pegar um carro e andar a 200 km por hora, se eu andar sem cinto, se eu bater o meu carro, Deus não tem culpa disso, é a minha irresponsabilidade, as consequências dos meus atos, e não culpa de Deus. Se eu deixar minha casa aberta, entrar ladrão na minha casa, se eu deixar meu carro destrancado na rua e um ladrão levar, não é culpa de Deus, a culpa é minha, porque eu fui irresponsável. Se você está sofrendo hoje, se você está padecendo hoje, a culpa é sua, meu amado, a culpa não é de Deus. Deus não tem culpa de nada, Deus é santo, puro, eterno e poderoso. Amém, igreja? Posso ouvir mais um amém, amém? Deus não tem culpa de nada. Pare de culpar a Deus, pare de culpar a Deus. Deus deu a sua lei, Deus deu as diretrizes, Deus deu a norma, e as pessoas, se seguem a norma de Deus, elas são abençoadas. Se elas deixam Deus de lado, não venham culpar a Deus, não venham com ladainha. Nós temos que honrar o nome do Senhor. Senhor, se eu estou sofrendo hoje, se eu não tenho mais unção hoje, se a igreja não recebe avivamento hoje, a culpa é nossa, não é de Deus. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Nós precisamos, amados, nos humilhar diante de Deus. E, Senhor, nos perdoe, Senhor, nos purifique. Nós merecemos muito mais, mas nós vamos agora clamar, Senhor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Não rogar a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Então, meu querido, minha querida, se você começa a fazer oração do tipo: Senhor, por que, Senhor? Por que eu, Senhor? Onde o Senhor estava? Eu repito: Deus não tem culpa de nada. Uma ilustração que eu gosto, acho fantástica, que a Alice mandou para mim esses dias, do cabeleireiro, né? Rapaz vai lá no salão cortar o seu cabelo, e aquele profissional fala assim: olha, Deus não existe, porque se Deus existisse, não haveria tragédias. O cristão fica calado, depois ele sai e traz um homem cabeludo, barbudo, cabelo bem grande, muito tempo não cortava, diz: cabeleireiro não existe, barbeiro não existe, porque se existisse, este homem não estaria tão cabeludo, tão barbudo, sem ter uma barba bem arrumada, aparada, né? Arrumada, certa, podada, cabelo comprido demais. E o cabeleireiro fala: não, ele está assim porque ele não veio até mim, porque cabeleireiro existe, eu sou. Ele está assim porque não veio até a minha pessoa.
E o cristão responde: o mundo está como está porque não vão até Deus, porque Deus existe. E se o mundo está como está, porque o mundo virou as costas para Deus. Deus continua existindo de igual forma em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, nós precisamos voltar para a palavra, nós precisamos voltar para as Sagradas Escrituras. Nós precisamos quebrantar diante da palavra de Deus. Nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. Irmãos, pare de ler só, se é o caso seu, é verdade? Se for o caso seu, é que eles estão assistindo pela internet, estão assistindo a gravação do culto. Pare de ler só livro de Salmos. Pare de ler caixinha de promessa. Se você tem caixinha de promessa em casa, eu quero dar uma dica, se for possível, taca no fogo. Põe na churrasqueira, faz um churrasco, queima tudo e me convida para comer churrasco contigo, primeiramente. Lógico, evidente, né? E queima isso. Porque leia a palavra inteira em nome de Jesus. Leia a palavra inteira. Busque a Bíblia de capa a capa, a Bíblia inteira em nome de Jesus. Aí Deus vai derramar graça, Deus vai derramar bênção, Deus vai derramar unção, porque nós estamos na palavra. E se as coisas estão acontecendo ruim, reconheça, você deixou Deus de lado. Ah, pastor, eu estou sofrendo hoje, pastor, porque já estou no 8º, 9º casamento, porque Deus ficou de lado. Meus filhos estão abandonados, Deus ficou de lado. Vamos voltar à palavra, e Deus vai fazer, e Deus vai restaurar em nome de Jesus, amém, igreja? Deus tem poder, queridos. A marca de um quebrantamento é o reconhecimento, em segundo lugar, de tudo que está acontecendo. Nós, na verdade, merecemos. Nós, na verdade, merecemos. As pessoas gostam de dizer, mas Deus é amor, pastor. Deus também é juízo, Deus também é justiça, Deus também pune, Deus não dá jeitinho, porque Deus não é brasileiro. Deus dá a lei, siga a lei de Deus, receba a bênção, desobedeça, receba maldição, transgressão, porque transgrediu a palavra do Senhor. Nós precisamos quebrantar diante de Deus. Nós precisamos prostrar diante de Deus. Nós precisamos orar mais diante de Deus. Você está vivendo o Evangelho? Você está vivendo o que você sabe? Muitas vezes, querido, nos tornamos consumidores de culto. O que é ser um consumidor de culto? Aí eu vou lá na igreja no domingo, quero ouvir uma ótima palavra. O pastor tem que estar inspirado. O pastor tem que estar iluminado. Eu quero uma palavra impressionante. Eu quero ouvir uma palavra nova. No domingo eu quero ouvir outra nova. Ouvir por ouvir, vai ler uma literatura. Você precisa ouvir para praticar em nome de Jesus, e todos nós, amém, igreja? Para praticar, é por isso que as nossas células têm como método, a mensagem pregada domingo, ela é aplicada na prática nas células da igreja, mais de 20 células da igreja, para que as pessoas possam entender a palavra e vivenciar a palavra, em praticar a palavra. O que você entendeu? Vamos para a palavra em nome de Jesus. Talvez alguém não entendeu aqui e fala assim, mas pastor, será que não pode, esse negócio está acontecendo aí, não tem que aceitar por amor? Aí na célula a pessoa vai te explicar, não, porque a Bíblia fala, nós ficamos com a Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos com a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você fica com a palavra, Deus começa a avivar em nome de Jesus, amém, igreja? Terceira marca de um avivamento, de um quebrantamento verdadeiro, é você rogar pela misericórdia de Deus, por esta graça tremenda e poderosa. Neste reconhecimento, em Neemias 9, no versículo 35 em diante, fala assim: pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para reis, para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo, e sobre o nosso gado, estamos em grande angústia. Então o povo que está orando ao Senhor, verso 38, por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel, e escrevemos,
e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Aí fala de quem selou a aliança, aí fala de quem trouxe o selo da aliança, de quem ali se comprometeu com esta aliança maravilhosa. Ou seja, em terceiro e quarto lugar, é clamar pela misericórdia. Em terceiro, em quarto lugar, para adiantar, é entrar em uma aliança com Deus, em nome de Jesus. Você clama pela misericórdia: Senhor, olha o que está acontecendo, Senhor, nós somos servos na terra que nos deste. O Senhor, o nosso antepassado, o Senhor os abençoou numa terra fértil, numa terra abundante, e eles esqueceram do Senhor, eles deixaram o Senhor, eles abandonaram o Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós. Deus, restaura a nossa sorte, como diz o salmista, restaura as nossas vidas, ó Deus. E agora, diz aqui a palavra, que eles entraram em aliança com Deus. A aliança, diz o verso 38, escreveram, selaram, príncipes, levitas e sacerdotes. Os príncipes quebraram a aliança, o sacerdote quebrou a aliança, o levita quebrou a aliança, o povo quebrou a aliança, todos quebraram a aliança. No verso 28 do capítulo 10, e o resto do povo, sacerdotes, levitas e porteiros, cantores, servidores do templo, todos que tinham separado o povo de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, aderiram, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, que não dariam suas filhas ao povo das terras, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, ou seja, que eles estavam entrando em uma aliança com Deus. Se você se quebranta reconhecendo, se você reconhece o que está acontecendo, é merecido, que abandonou a Deus. Se você clama pela misericórdia de Deus, em quarto lugar, você entra em aliança com Deus. Amém, igreja? Eles escreveram, porque era um ato solene, Nós vamos escrever, nós vamos selar, hoje seria vamos assinar, e dizer que nós hoje temos uma aliança com Deus. Nós vamos guardar e viver a palavra de Deus em nome de Jesus. E concluindo essa palavra, para nós gastarmos um tempo em oração, veja comigo o capítulo 12 de Neemias, o último versículo, depois vamos orar. Neemias 12, verso 43. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres, os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Amém, igreja? Se você olhar e lembrar do capítulo 8, no versículo 9, o povo chorava, mas no capítulo 12, versículo 43, o povo se alegra, e o júbilo se ouviu de longe. Porque diz o verso 43, pois Deus os alegrara com grande alegria. Amém, igreja? Quando você se quebranta, quando você levanta, Deus te enche de alegria, e o júbilo era ouvido de longe, em nome de Jesus. Deus tira a tristeza, Deus tira a melancolia, Deus tira o sofrimento, e te enche de júbilo, para você se alegrar e dizer que você está abençoado, restaurado, agraciado, e a graça maravilhosa, soberana, desceu sobre você em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Isso é o poder de Deus, é a graça de Deus. Quando você se volta para Ele quebrantado, você se prostra diante dEle quebrantado em nome de Jesus. Assisti esses dias um vídeo esses dias. Isso aqui quer dizer, grupo de louvor, suba, né? É a tradução simultânea do culto. A Bíblia, eu vi um grupo, amados, por baixo, tinha umas 50 mil pessoas, por baixo, prostrado, quebrantado diante de Deus, ajoelhados.
pedindo esta graça. Se a igreja se prostrar, espiritualmente falando, estou me referindo, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Deus vai restaurar em nome de Jesus. Deus vai realizar os seus sonhos em nome de Jesus. Deus vai te encher de júbilo em nome de Jesus. Porque Deus é poderoso. Eu quero repetir para você o Salmo 51. Que nós já lemos, mas eu faço questão de citar para você novamente. Este Salmo de Davi, Salmo de número 51, eu faço questão, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus é o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. O Salmo 147 nós lemos também, o verso 3. Sara, cura os de coração quebrantado. Ele sara todas as feridas. Deus sara os de coração quebrantado. Deus sara todas as feridas quando nos quebrantamos diante dele em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Olho para a cruz. Vamos cantar. Depois eu vou orar. Adoremos. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Sua obra vou cantar. Na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Aleluia, adore. Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi. Por sua cruz da morte me livrou, Por sua cruz da morte me livrou, da morte me livrou. trouxe minha vida. Minha vida, Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Eu fui reconciliado. pela cruz me chamou, Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou.
aproximo, quebrantado o seu amor. Somos chamados. Quebrantado o seu amor. Aleluia. Verdadeiro avivamento, ele começa quando há um genuíno quebrantamento. Eu quero convidar, ficar tocando apenas o teclado e o violão. Todos os integrantes do Ministério Louvor, vêm aqui à frente. Todos os presbíteros, diáconos, líderes de sociedade interna, líderes de célula, vêm aqui à frente em nome de Jesus, ou de sociedade interna. Todos os líderes de célula aqui na frente. Todos os integrantes do Ministério Louvor, aqui na frente, só o violão, o teclado aqui em cima tocando. Você é líder de célula, seu lugar é aqui. Você é diácono da igreja, seu lugar é aqui. Você é presbítero, seu lugar é aqui na frente agora. Aproxime bem da escadaria para dar espaço para as pessoas. Líderes de sociedades internas da igreja, diante aqui do Senhor, em nome de Jesus. O verdadeiro quebrantamento, ele é marcado pelo genuíno reconhecimento das mazelas. E ele começa na liderança. Nunca ao contrário. Na liderança. Em nós. Eu, em primeiro lugar, como pastor titular da igreja. Com os meus auxiliares, com vocês como nossos auxiliares. Quero que nós oremos, vamos orar nessa noite, nos quebrantando diante do Senhor. Talvez falando o que não deve falar, tem sido dito que não deve ser dito por nós. Vamos confessar ao Senhor, só você e Deus, ninguém precisa ouvir. Mas vamos reconhecer que nós estamos longe da onde poderíamos estar, e que hoje podemos mudar essa história em nome de Jesus. Se você, líder, quiser ajoelhar, fique à vontade. Vamos falar com Deus. Canta para mim, renova-me, pastor Leonardo. Vamos orar. E se a igreja também, se você quiser no seu lugar ajoelhar ou sentar, fique à vontade também. Nós vamos orar ao Senhor. Se a igreja quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Quiser sentar, pode sentar. Do jeito que você achar melhor. Quero que você faça uma oração no seu lugar em nome de Jesus. Quem quiser sentar, pode sentar. Quem quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova, Senhor. Renova. Quem souber cantar, pode cantar junto. Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Ore e cante. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova, Senhor. Renova vidas nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus.
no poder do Espírito Santo, já não quero transforme, ó Deus, vidas. igual. Leva-nos, ó Deus, ao verdadeiro quebrantamento. Nós, Leva-nos a reconhecer, ó Deus, as nossas mazelas e declarar, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti, o quanto precisamos valorizar mais do que o Senhor valoriza, e nos prostrarmos diante de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, toca na liderança neste momento. Toca em nós como líderes em nome de Jesus. Toca, Senhor, em cada pastor, em cada presbítero, em cada diácono, em cada líder de sociedade interna, presidente, líder de célula, em nome de Jesus, Pai. Para que sejamos testemunhas vivas do Teu poder, dignos de sermos imitados, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, opera, Senhor. Necessita mais de Ti. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, só toca os instrumentos sem cantar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos aqui prostrados diante do Senhor, com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso ser, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos prostramos perante o Senhor. Pai, Tu és tudo, nós não somos nada. Tu és todo-poderoso, nós somos incapazes. Pai, se não houver um agir, um operar do Teu Espírito Santo, não serão as nossas falas, não será o nosso discurso, mas é o agir do Senhor em nome de Jesus. Pai amado, poderíamos estar tão diferentes, tão melhores, tão cheios de júbilos, mas Pai, nesta noite, nos quebrantamos diante do Senhor, e reconhecemos, ó Deus, que o Senhor não tem culpa em nada, absolutamente nada, que a culpa é nossa, que muitas vezes somos irresponsáveis, negligentes, omissos, como líderes, como pais, como filhos, como cônjuges, como cidadãos. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos confiou a Tua palavra, o Senhor nos confiou as Sagradas Escrituras. Nós ministramos, ó Deus, nas células, nós lideramos igrejas, todos nós aqui, Pai. E ó Deus, que o avivamento comece através dessa liderança prostrada diante do Senhor, que pede, ó Deus, por renovação, que pede, ó Deus, por mudança, porque a Tua palavra diz, Pai, quando os líderes anuíram a aliança, diz a Bíblia, ó Deus, que o resto de todo o povo também anuíram a aliança com o Senhor, selaram, escreveram, selaram, e a partir daquele momento foi um novo tempo na vida de Israel, Senhor, tempo de reconstrução, tempo de mudança, tempo de renovação, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, saibamos valorizar mais a Tua igreja, saibamos valorizar mais o culto, os cultos, saibamos ter prazer em estar reunido com irmãos na fé em nome de Jesus, saibamos viver o Evangelho no decorrer dessa semana em nome de Jesus. Ó Deus, unge os nossos lábios, unge a nossa mente, Senhor, unge o nosso ser, Pai.
Unge nossos pés, as nossas mãos, o nosso corpo, ó Deus, em nome de Jesus. Não sejamos meros assistentes de cultos, mas verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, em nome de Jesus, Pai. Aviva, Senhor, o Brasil. Aviva, Senhor, o Paraná. Aviva, Senhor, Cascavel, começando de nós aqui, em nome de Jesus, Pai. A história da Israel mudou. A história dessas vidas mudarão, Pai, mudará e já mudou em nome de Jesus. Abençoa os casais, abençoa os pais, abençoa os filhos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo, ó Deus e Pai. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, e quero já lhe agradecer pela graça soberana, maravilhosa do Senhor. E agora eu oro, ó Pai, uma bênção especial para toda a igreja. Toda a igreja. Sejamos todos visitados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Preenchidos pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Para o louvor do santo nome de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos, ó Deus, saibamos orar mais com os nossos filhos, saibamos educá-los no caminho do Senhor, Pai, em nome de Jesus, e saibamos levar a Tua palavra a milhares de pessoas, em nome de Jesus. Aviva-nos, ó Deus, como povo do Senhor, em Cristo e por Cristo Jesus. Vamos ficar em pé para receber a bênção em nome de Jesus. Se possível, faça esse sinal como sinal de estar recebendo a bênção do Senhor. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre toda a igreja, impactada sempre pelo poder da palavra do Senhor, dando ao Senhor sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que assim o seja, e assim vos abençoe Deus Pai, Filho, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Podemos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Dê um abraço umas 10 pessoas, Deus abençoe. Dê um abraço. Há uma festa especial dia 11 lá embaixo no cartaz. Dia 11, não esqueçam. Dê um abraço às pessoas, abraçem uns aos outros. Deus abençoe. Vão na paz em nome de Jesus.